Olá, então nesse vídeo a gente vai ver o teorema da integral da transformada. O que que a gente vê aqui? Olha, quando a gente integra a transformada, o efeito que isso tem na f de t é dividi-la por t. Lembra, no vídeo passado nós vimos que quando a gente derivava a transformada, o efeito era multiplicar por t, o efeito da f de t. Quando você integra, o efeito é dividir por t. Eu também não vou demonstrar, a gente só vai usar, né, alguns teoremas eu demonstro, outros não, porque senão os vídeos ficam muito longos. Aqui nós temos a transformada inversa, então se a f de t sobre t nos leva na integral da transformada, a integral da transformada nos traz de volta na f de t sobre t, aplicando aqui a transformada inversa. Vamos fazer então um exemplo para a gente usar esse teorema. Eu vou pegar uma função de S para a gente escrever, encontrar a transformada dessa função, encontrar, na verdade, a transformada inversa, né? Encontrar quem é f de t associada. Então, eu tenho aqui, olha, a f de S é dada por 2S sobre S quadrado menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então, mesma coisa, né? Aqui, gente, eu quero encontrar a f de t, tá? Quero saber quem é f de t. Aplicar a transformada inversa ali e achar a f de t. Se a gente for na tabela, a gente não vai ter esse tipo de comportamento, né? Diferença de quadrados aqui elevado ao quadrado, a gente não sai direto da tabela. Então, a gente tem que ajustar essa função aqui para cair em funções que a gente tem na tabela e aplicar. A gente pode fazer isso aqui de duas maneiras. Aí vocês vão olhar a função e ver o que é melhor. A gente pode aqui usar frações parciais, abrir e encontrar a f de t. A gente pode usar a integral da transformada, porque observa que essa função aqui não é uma função difícil de integrar, ela sai por substituição simples quando você integra em S, né? No caso aqui em sigma, porque S vai ser um dos limites de integração, mas sai por substituição simples, então não é uma integral difícil de se fazer, então dá para pensar nesse teorema para poder resolver, encontrar quem é essa f de t. As outras que nós vimos não cabem aqui, né? Porque daí era transformada da derivada, não faz sentido. Se eu derivar isso aqui, vai ficar ainda pior para trabalhar, não parece bom, não tem translação. Então, assim, de acordo com o que nós vimos anteriormente, ao que me parece aqui, sai por frações parciais e por esse teorema que nós acabamos de ver. Nós estamos aprendendo agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar em frações parciais para poder lembrar vocês, tá? Você é lá do cálculo 1, não sei como é que vocês estão nisso, eu deixo as contas para vocês fazerem e a gente resolve usando o teorema da integral da transformada. Vamos fazer o seguinte, olha, f de S igual a 2S sobre S quadrado menos 1 ao quadrado, como é que eu posso abrir isso em frações parciais? Isso é a mesma coisa que 2S sobre S quadrado menos 1 que multiplica S quadrado menos 1, que é a mesma coisa que 2S sobre S menos 1 que multiplica S mais 1, né? Fatora aqui, ó, a raiz aqui é mais ou menos 1, aqui também. Então, aqui fica S menos 1 que multiplica S mais 1. E aí nós podemos escrever que isso é 2S sobre S menos 1 ao quadrado, que multiplica S mais 1 ao quadrado. Então, nós temos aqui a raiz 1 com multiplicidade 2 e menos 1 com multiplicidade 2. Como é que eu abro isso em frações parciais? Vai ficar assim, olha. Aí tem que lembrar lá de cálculo 1, né? Quando a raiz se repetia e os termos no denominador eram lineares, a gente abria em frações parciais da seguinte maneira. Se a raiz se repete duas vezes, associada a essa raiz eu vou ter duas frações parciais.
sendo A sobre S menos 1 mais B sobre S menos 1 ao quadrado. É o número de vezes que ela se repete. Se repetisse 3 vezes, seria S menos 1, S menos 1 ao quadrado, S menos 1 ao cubo, e assim por diante. E aí a outra, que é menos 1, também se repete 2 vezes. Então, ficaria C, S mais 1, mais D, S mais 1 ao quadrado. Eu tenho aí 4 frações parciais, porque eu tenho 4 raízes, duas com multiplicidade 2, e eu tenho que encontrar os valores de A, B, C e D. Se a gente olhar no denominador, todos têm em cima constante, as constantes a gente ajusta, todas essas funções terão na tabela, essas funções de S. Aqui seria ó, S transladado, aqui também, né, com S ao quadrado, aqui transladado 1, aqui menos 1, e esses aqui seriam exponencial, olha, todos têm lá. Então, se a gente encontrar A, B, C e D, sai. O problema é que isso dá muito trabalho, porque aqui você vai ter que achar o MMC do denominador aí, né? Que vai dar S menos 1 ao quadrado, que multiplica S mais 1 ao quadrado. E aí, fazendo esse MMC, a gente vai ter aqui, olha, A. Então, vai dar trabalho, porque vai dar muita conta. S mais 1 ao quadrado, mais B, S mais 1 ao quadrado, tá? Só achar o MMC aqui. Mais C, S menos 1 ao quadrado, S mais 1, mais D, S menos 1 ao quadrado. A gente acha o MMC. Aqui, gente, tem que abrir isso aqui tudo, fazer a distributiva, fazer as contas, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. E aí, fazendo tudo isso e isolando aqui o S ao cubo, o S ao quadrado, o S, comparando com essa daqui, né? Que era isso que a gente fazia, abria aqui e depois comparava. Só o que vai ser 2 é o termo que acompanha S, o resto vai ser tudo zero. Então, a gente vai obter o seguinte sistema. Aqui, ó, é a continha, tá? Vou deixar para vocês fazerem. E a gente vai obter o seguinte sistema. Vai ficar assim, olha. A mais C, esses são os termos que acompanham S ao cubo. É zero. A mais B menos C mais D são os termos que acompanham S ao quadrado. Também vai dar zero. Aí, menos A mais 2B menos C menos 2D é o termo que acompanha S, dá 2. E menos A mais B mais C mais D igual a zero, é porque é o termo independente, lá que era zero. A gente vai ter esse sistema. Resolvendo aqui, eu tenho que A é zero, o C é zero, o B dá meio, tá? Vou fazer essas continhas aí. E o D dá menos meio. A gente tem isso. A nossa função de S, que era aqui, ó, f de S, vamos fazer assim, f de S igual a 2S sobre S ao quadrado menos 1 ao quadrado, ela podia ser escrita como sendo, então era A sobre S menos 1, mas o A era zero, zerou. B é meio, então ficaria meio vezes 1 sobre S menos 1 ao quadrado.
Aí o C é zero, então essa fração parcial zerou também, e o D era menos meio vezes 1 sobre S mais 1 ao quadrado. A nossa f de S ficou assim. Eu quero a f de t. É isso que eu estou procurando. Então, o que nós temos aqui? Olha só, eu tenho 1 sobre S menos 1 ao quadrado. Eu sei que 1 sobre S ao quadrado, que é a mesma coisa que a função gama de 1 mais 1 sobre S elevado a 1 mais 1, essa daqui a gente tem na tabela. A gama de 1 mais 1, S1 mais 1, vai nos dar, na função t, era t elevado a a. O a, no nosso caso aqui, é 1, né? Então, isso aqui dava t. Só que eu não tenho 1 sobre S ao quadrado, eu tenho 1 sobre S menos 1 ao quadrado, o S está transladado. Então, 1 sobre S menos 1 ao quadrado, gama de 1 mais 1 é gama de 2, que é 1 fatorial, tá, gente? Que é o próprio 1, então é a mesma coisa, só o jeito de escrever. Esse daqui, quando a gente transladava, então eu transladei 1 aqui, né? Qual era o efeito na função de t? Multiplicava por e elevado a 1t. Fica assim. A outra que nós tínhamos era a mesma coisa, né? Aqui, ó, também 1 sobre S ao quadrado, só que transladou menos 1. Então, eu posso dizer que 1 sobre S mais 1 ao quadrado também é essa daqui, só que transladada a menos 1. Então, é a função de t que multiplica e elevado a menos 1, que é o que transladou t. Então, eu consigo as funções de t pela tabela, usando lá frações parciais. E aí, como é que vai ficar a nossa x de t? Desculpa, f de t. A f de t, no caso, vai dar meio que multiplica. Então, ó, coloquei o meio em evidência. Essa daqui, nós vimos que é t é elevado a t, tá? Tá aqui. Então, vezes t é elevado a t, menos, o meio está em evidência, né? A outra é t é elevado a menos t, que nós achamos, está aqui. Então, vezes t é elevado a menos t, que é a mesma coisa que meio vezes t, que multiplica e elevado a t menos e elevado a menos t. Então, é um jeito de achar f de t, por frações parciais. Agora, vamos fazer usando esse teorema, que é o que a gente está aprendendo. Para vocês perceberem que são ferramentas, e aí vocês usam o que vocês se sentirem mais à vontade ali na ocasião. Então, nós temos, olha, a nossa f de S que nós estamos trabalhando, f de S, que eu quero encontrar f de t, é 2s sobre s quadrado menos 1 ao quadrado. Essa função é uma função tranquila de se integrar, ela sai por substituição simples. Então, eu posso aplicar a transformada inversa da integral de S a infinito da f de sigma de sigma, e eu sei que essa transformada inversa me dá f de t sobre t, de acordo com o teorema que nós estamos aprendendo. Então, eu posso dizer que a transformada inversa da integral de S a infinito da nossa função em sigma, então 2 sigma sobre sigma ao quadrado menos 1 ao quadrado de sigma, é igual a f de t sobre t. Nós temos que encontrar essa integral, então. Aí eu vou fazer a integral. Integral de S a infinito de 2 sigma, sigma ao quadrado, menos 1 ao quadrado de sigma. Eu quero encontrar essa integral.
aqui eu tenho uma integral imprópria, né? Então eu vou passar o limite aqui, limite da integral de S a B, com B tendendo a infinito, de 2 sigma, sigma ao quadrado menos 1 ao quadrado de sigma. E aqui eu vou usar a substituição simples. Então eu vou chamar U de sigma ao quadrado menos 1, du de sigma é 2 sigma, então vai ficar 2 sigma de sigma. A integral de 2 sigma sobre sigma ao quadrado menos 1 ao quadrado de sigma vai nos dar integral 2 sigma de sigma é du. Então vai ficar 1 sobre u ao quadrado du, que é igual. Aqui é a mesma coisa que u a menos 2. Então, u menos 2 mais 1 dá menos 1 sobre u, que é a mesma coisa que menos 1 sobre sigma ao quadrado menos 1. Essa daqui é a primitiva. Deixa eu fazer um balãozinho aqui, que foi aonde nós encontramos a primitiva. Então, continuando aqui, isso vai ser o limite da primitiva. O menos é constante, né? Vou tirar aqui do limite, olha, menos, vai ficar 1 sobre sigma ao quadrado menos 1, com o sigma variando de S a B e o B tendendo a infinito. Então, isso vai nos dar menos o limite com B tendendo a infinito. Aí a gente usa o teorema fundamental do cálculo. 1 sobre B ao quadrado menos 1. Então, 1 sobre B ao quadrado menos 1 menos 1 sobre S ao quadrado menos 1. 1 sobre S ao quadrado menos 1. Quando B tende a infinito, essa parcela aqui vai a zero. Né? O limite é zero. E aqui vai dar menos com menos, vai dar 1 sobre S ao quadrado menos 1. Essa foi a integral que nós encontramos. Então, a transformada da integral de S a infinito de f de sigma de sigma, de acordo com o que nós encontramos, é a transformada de 1 sobre S quadrado menos 1. Transformada inversa, né, gente? Isso, ó, transformada inversa, que daí volta na f de t, né? Essa função aqui, f de sigma. Então, aqui deixa eu só arrumar. Transformada inversa, e aqui transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado menos 1. Isso daqui a gente sabe pelo teorema que é f de t sobre t. A transformada inversa de 1 sobre S quadrado menos 1 tem na tabela. Se você olhar lá, 1 sobre S quadrado menos 1 é o seno hiperbólico de t. Então, essa transformada inversa, de acordo com a tabela, eu tenho que seno hiperbólico de t é f de t sobre t. Daqui, nós temos que f de t é t que multiplica seno hiperbólico de t. Então, nós temos essa resposta. Vocês observem que deu diferente. Quando a gente fez por frações parciais, eu cheguei nessa solução aqui. Acontece que e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2, por definição, é o seno hiperbólico de t. Então, é a mesma coisa. Isso daqui é t que multiplica seno hiperbólico de t, tá? Porque t menos e menos t sobre 2 é o seno hiperbólico de t. Então, a gente chega no mesmo resultado. Pode deixar assim ou pode deixar assim, tanto faz. Os dois jeitos estão corretos. E aí é uma escolha de vocês o que vocês querem usar, o que vocês veem ali na hora. Né? Se quer usar a integral, a transformada da integral,
desculpa, confundi, a integral da transformada ou se quer usar frações parciais, tá certo? Então, aqui a gente fecha esse teorema. Então, muito obrigada.